Vida, da ECAM, Escola de Cinematografia e do Audiovisual da Catalunha. Deixa eu abrir aqui meu arquivo. E o Sérgio Pereda, diretor do Sombra do Mar, da ECAM, também Escola de Cinematografia e do Audiovisual da Comunidade de Madrid. Agora eu falei certo o nome da escola. Bom, gente, então esses são os realizadores que vão estar aqui conversando com a gente. Eu queria dizer que temos também a Laura Obrador, que é um dos filmes, só que a Laura não está aqui, infelizmente, talvez ela entre, né, no decorrer da nossa conversa, mas registrando, a Laura é co-diretora, roteirista do Se Amanece, Nos Vamos, que é da SCAC, perdão. Então, talvez a gente encontre com ela logo mais, mas fazendo o registro que ela é uma realizadora também da programação. Bom, me chamou super atenção, vendo os filmes de vocês, que são 6 obras que são super diversas, né? Em termos de gênero e linguagem, entre elas, da temática também, e por consequência do desenho de produção, assim. Então, a gente tem desde filmes bastante formais, assim, em termos de linguagem, outros que experimentam muito mais, né? Um pouco mais experimentais, filmes 100% rodados em ambientes internos, outros que exploram locais super inusitados, locações mais urbanas, locações que apresentam espaços mais isolados, direções solos, direções coletivas, poucos atores, muitos atores, enfim, eu achei super interessante que cada filme realmente trabalhou com diversos aspectos bastante distintos, assim, entre si, filmes que fizeram uso de técnicas de animação e efeitos, outros que se fixaram, né, na importância, no tamanho do live action, e eu fiquei super curiosa com vários pontos, vários aspectos da realização, assim, então, acho que num primeiro momento, assim, uma das perguntas que eu queria começar perguntando aqui para vocês, eu vou acho que chamando vocês, e daí vocês falam um pouquinho sobre, eu queria saber, assim, qual foi o sentimento que vocês quiseram explorar em cada filme desses, ou que tipo de sentimento vocês quiseram provocar no público com esses filmes que vocês tiveram, né, tomaram para vocês como primeira obra, e qual foi o papel da escola na execução, né, desses filmes. Então, assim, qual foi essa motivação, que tipo de sentimento vocês quiseram provocar no público e de que maneira que a escola foi crucial, foi importante na viabilização dessa história. Então, deixa eu começar por quem me aparece na ordem do reloginho, que o Sérgio, pode ser Sérgio. Olá, que tal? Olá, tudo bem? Bom, é muito interessante a pergunta, porque o primeiro motivo para construir essa história é uma coisa que acontece muito com os alunos que estão fazendo cinema, que é o pertencimento ao lugar. Quando você volta à sua casa depois de muito tempo, você sente que a casa não é a mesma, que as coisas mudaram, é o lugar onde você tem a sua família, e que você começa a formar uma vida nova. Essa é uma ideia, que é um conceito interessante para trabalhar com isso. E, de alguma maneira, a escola nos deu muito apoio para a produção de ambientes maravilhosos e muito tempo deram continuação do projeto durante um ano para que a gente pudesse fazer no final do nosso projeto da melhor maneira possível, para que a gente pudesse contar com essas ferramentas para isso. E é interessante porque, como aluno, você não tem ainda todas as ferramentas para formar uma história e, na verdade, você vai desenvolvendo isso ao longo do processo. E tem um momento que foi mais revelador, no caso do nosso curta, que foi quando a gente chegou aí para rodar na Galícia. Era uma coisa muito importante para nós, por causa do sentimento, pela forma do lar, e a gente encontrar um lugar que não fosse exatamente Madrid era uma coisa diferente. A gente tinha que contribuir com um novo lugar. Quando chegamos aí, certamente foi um momento revelador,
um momento que traz um sentimento, uma coisa que não depende tanto da gente, a gente tem que atender aos espaços, a gente precisa do ambiente, da paisagem, e eles vão dar a história. E isso se vê no resultado, a atmosfera que você quer trazer, e ela se converte nesse espaço. Eu acho que essa é a mensagem. Legal. Sim, o teu filme é um dos que eu fiquei super impactada, assim, com as locações mesmo, assim, né? Eu fiquei realmente, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, assim, mas eu fiquei muito impressionada para bem, assim, de como os filmes de vocês são muito bem executados e como eles são, assim, como todos eles apresentam muito valor de produção, assim. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Todos os filmes, assim, isso é uma coisa que conecta, assim, né? A gente percebe todo um trabalho muito bem executado, de locações, todos os trabalhos técnicos, enfim, isso é uma perguntinha que vem em seguida, mas me chamou muita atenção, assim, as locações mesmo, assim, que vocês apresentam. Fiquei bem impactada com isso. A Isabela. Oi, tudo bom? Oi. Posso falar em português mesmo, né? Não tem problema, tem essa tradução. Tá. Então, eu acho que principalmente isso que você estava falando das locações, a gente na ICAM, pelo menos a gente tem o ano inteiro praticamente destinado só a esse trabalho final. Então é muito tempo que a gente tem para pensar e repensar e pensar e repensar no filme. Os deadlines que a gente tem na especialização de documentário são diferentes, né, dos de ficção. E com a pandemia, a gente ia gravar em março do ano passado, de 2020, justo chegou lockdown e não deu para gravar nada. E, na verdade, por um lado, isso veio muito bom, porque a gente teve, assim, 3 meses sem poder se ver, e nosso filme fala muito do espaço público, né, e de como as pessoas jovens que moram em Madrid, e todos os imigrantes que aparecem no filme e tal, se apropriam e tentam apropriar desse espaço público. Então, a partir do momento que a gente estava privado de estar aí, a gente teve tempo para repensar tudo isso, né? E eu acho que era um pouco daí que saiu esse sentimento que a gente queria transmitir no filme, um pouco que foi um pouco meio que sem querer, né? Não era uma coisa que a gente procurou, assim, de como essa quarentena, de como esse encerro e como a gente, depois que a gente já podia voltar, né, andar na rua e fazer tudo fechado e a maioria das pessoas sem trabalho, todo mundo tipo, e agora um calor infernal em Madrid, então era um pouco esse sentimento de calor e de, ok, a gente só pode ir para um parque, estar ali, tem lugares que a gente não pode aceder e tal. E, enfim, em relação à escola, eu acho que é isso, esse ano inteiro que eles deixam pra gente dedicar ao filme, foi bastante importante na hora da produção e da realização. E também, eu acho que principalmente no nosso caso, ter acesso a referências e outros filmes que eu acho que se não fosse pelo programa, né, que eles têm, né, principalmente no segundo ano enfim, de passar um monte de filme, de referência de diretores, eu não teria acesso a esses tipos de filmes mais experimentais ou menos comerciais. E eu acho que isso eu não teria conseguido, não sou, enfim, essas referências principalmente. Nossa. Eu fiquei imaginando, assim, o quanto que a pandemia teria impactado também o teu filme e como ele talvez tenha ganhado uma camada a mais, assim, de potência após essa questão toda que a gente viveu, né, no ano, assim, Sim. Desde o ano passado, assim, aqueles espaços livres, né, cada vez que tu aponta a tua câmera para um lugar daquele, assim, o quanto que aquilo, depois dessa nossa vivência, o quanto que aquilo também adquiriu outros significados também, né? Sim, totalmente. Deixa eu ver aqui o David do Hacerse el Muerto. Hola. Olá. Olá. Bom, quando eu conto a minha história, eu queria que o público sinta, o espectador, principalmente a atmosfera que existe no lugar quando rodamos nesse tipo de localizações abandonadas, em lugares isolados. A gente quer captar um pouco essa atmosfera
E acho que se encaixava muito bem com a história e também aperfeiçoar as ideias que a gente tem na infância, quando a gente é pequeno e a gente vê o mundo de outra maneira. A puberdade, caracterizada como um monstro, isso também tem esse tema que aparece no Hacerse el Muerto. E além dessa atmosfera, estamos perdendo o áudio. Estamos perdendo o áudio do David. A gente está com um probleminha de conexão com o Davi. Talvez tenha travado um pouquinho de vez, então vamos esperar ele voltar, mas aí a gente já passa a pergunta então para outra pessoa e quando ele voltar ele retoma o fio. Pode ser? Tá, pode ser. Então, Eduardo, pode ser? Eduardo, do Animales de Guerra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Boa tarde a todas e todos. O processo de Animales de Guerra é muito ligado aos atores, porque o tema da função sexual na adolescência era uma coisa que estava muito em voga e que era uma coisa que não era tão específica do contexto desportivo. Isso acontece na pré-produção, desde 2019, que a gente começou com um processo bem extensivo com os jogos, as competições esportivas em Bogotá, e tem algumas detenções internas, algumas experiências vividas bastante específicas, e termino querendo melhorar muito, tirando nos ensaios e as localizações, o vestuário. Isso tudo é influenciado por essa forma de habitar os seus espaços. Estavam muito acostumados a estar juntos e, no final, temos que questões de roteiro e começar a escrever, a sentar com eles e para testar o filme. Eu não sou esportista, ou há muito tempo não sou, então, para mim, é uma coisa que que precisava desse aporte deles. E em relação à escola, a Escola Nacional de Cinema esbarra em algumas limitações legais na Colômbia por questões de profissionais de aula, mas que tem a sua... ele não necessariamente tem a experiência do cinema, mas no final você pode acompanhar depois desse processo de 7 a 8 meses. São coisas muito diferentes que são utilizadas. E, felizmente, são essas as condições que me permitiram manter a disciplina e toda a equipe que compartilhou esses anos durante todo esse processo e que trabalhou junto para concluir esse processo. Entendi. Maravilha. Vamos... David voltou? David... Vamos voltar para ele? Voltou. Vamos voltar, David. A gente perdeu um pouquinho lá perdemos teu sinal. Vamos voltar com o David Hacerse el Muerto. Sí, perdona, la conexión está un poco inestable. Ok, desculpe, a conexão está um pouco ruim. Bom, além de tudo que eu estava falando sobre o projeto e também em relação à universidade, o valor é muito importante do suporte que tivemos,
dos tutores, do projeto. Tem uma pequena ideia, germe, que tínhamos para a ideia com o nosso tutor, com os nossos companheiros de aula, nossos debates que foram tomando forma ao longo de tantos meses e foram crescendo com diferentes leituras e fomos compartilhando entre nós. E também a equipe de filmagem que foi formada durante os 4 anos da universidade e que finalmente se uniu para o projeto em si e que terminou sendo com amigos da universidade, ou seja, filmar com amigos foi como que filmar em família. O que a universidade contribuiu para mim foi conhecer essas pessoas e me conectar com essas pessoas, poder criar com elas, conhecer pessoas que têm inquietudes semelhantes para poder desenvolver um projeto estando nessa mesma sintonia. Perfeito. Assim, para mim, uma das coisas que foi mais importante de eu ter também feito um curso de cinema foi exatamente isso, assim. Tanto que a minha produtora hoje, a Novelo Filmes, somos 3 sócios, a gente se conheceu na universidade e foi essencial também, né, esse ambiente da escola para criar essas relações que é isso, estamos aí há quase 15 anos juntas, tudo isso, o embrião disso foi na universidade, então realmente me sinto contemplada também com a tua fala aí. Alejandro do Invasión. Solo para retomar, perdón, es que aquí el traductor justo cuando estaba la pregunta. Retomar o que pergunta? você tinha perguntado. Foi como que a escola influenciou na produção, foi isso? É essa a pergunta? Ah, tá. Não, também. Mas assim, que tipo de sentimento, né, que quando tu pensou nesse filme, assim, que tipo de sentimento tu gostaria ou que tu imaginou provocar no público com esse teu filme? E de que maneira que a escola te ajudou a viabilizar, a executar o teu objetivo? Ok. Bom, principalmente, Invasión surgiu na minha tese da universidade, o trabalho final, onde a gente buscava encontrar fundos para o audiovisual. Inicialmente, eu me desesperava, porque é uma referência que pode ser um pouco superficial, é de 1954, que é inspirado no acidente com a bomba nuclear. Tínhamos muitos monstros aqui no México, algumas referências que manipulam esses elementos, e a princípio eu ficava desesperado, porque eu não sabia como que essa semiótica visual, auditiva, com o tempo, uma coisa que eu gostei muito foi que a gente começou a basear o monstro em 2 vertentes, aquilo que os humanos temem naturalmente e o artificial. O artificial por exemplo, causa natural são tornados, terremotos, é uma coisa que a gente tem muito aqui no México e que a gente tinha que aprofundar muito nisso, e isso, o monstro de Invasión é uma coisa que tinha como ideia que os temores que as pessoas têm, as catástrofes naturais e também essas coisas óbvias, como, por exemplo, deformações, isso por questões naturais, e tem questões que são artificiais, por exemplo, questões humanas, não sei, bombas nucleares, ataques terroristas, essas questões assim, que nós, como humanos, sabemos que existem, tememos essas coisas e a gente pode reconhecer isso como temor. Isso era principalmente o que a gente estava buscando gerar, alguma coisa que as pessoas conheciam, mas também o imprevisto, e por isso a limitação entre o áudio e a imagem. E quanto à questão da escola,
eles nos ajudaram muito na participação da produção. Muitas pessoas que a gente foi conhecendo eram alunos de outros semestres que estavam na sua primeira produção, que nos ajudavam, e também a ajuda dos mestres também foi uma coisa muito importante, uma coisa muito bonita que as pessoas da produção já eram amigos quando a gente chegou por causa da produção. Foi uma coisa muito difícil, eu tenho que dizer, teve suas preocupações, são alguns momentos muito mais complicados que a gente pôde realizar, mas também os momentos que nos deram mais vínculo. Ah, legal. Massa. Bom, vamos lá, deixa eu dar sequência aqui. Tô vendo, Ana, o que vai dar tempo. Eu falei para a Ana Lídia que eu tinha pensado em mais 7 perguntas, ela quase caiu da cadeira. Então, estou reduzindo aqui. Só explicando também, a gente tem esse limite de 1 hora, 1h10 no máximo para esse debate. Então, É por isso que a gente, explicando para todos que estão aqui. Mas é isso. Pelo menos. Acho que mais 2 dá, né, Ana? Vamos nessa. A Laura chegou. Olha só. Ai, que bom. Laura está chegando. Mas segue com a sua segunda pergunta e aí a gente apresenta ela no caminho. Então tá. Deixa eu ver, vou para esta pergunta aqui. Bom, como eu estava falando antes, ali, de forma geral, né, me chamou bastante atenção, assim, que os filmes de vocês têm, assim, do aspecto de produção, eles são muito elaborados, né, muito bem resolvidos, assim, nos aspectos técnicos e muito elaborados em termos de production value, assim, né, de valor de produção. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Vou destacando aí, né, de uma forma geral, mas destacando, assim, o uso narrativo do som no Animais de Guerra, Invasion, me chamou atenção, fotografia no Se Amanece Nos Vamos, que tem um zoom maravilhoso, que faz um ponto de virada, que eu amei super. A Cersei Muerto também, vocês filmaram em 16mm, é isso mesmo? Fiquei super curiosa para saber essa experiência de vocês filmando em películas, se é que procede. A arte, né, na Sombra do Mar, também fiquei super impressionada, assim, a montagem no Madrid, Malavida. Então, assim, a música original, vocês trabalharam muito também música, tanto original quanto músicas sincronizadas, e tem filmes na programação super pesados em termos de músicas sincronizadas, de estúdios e tal, então teve um grande trabalho, assim, que foi realizado, enfim, todos nos seus aspectos técnicos super bem trabalhados, assim, bem interessantes. Então, assim, nessa relação, né, de vocês enquanto diretores e diretoras com esses departamentos mais técnicos, assim, eu queria saber qual desses departamentos, no caso do seu filme, te exigiu mais atenção e trabalho, né? Então, claro que você, enquanto diretora e diretor, todos os departamentos te demandam muito do tempo e da atenção, mas sempre tem, né, a gente sempre tem um filme que é um filme que me demandou mais de foto, me demandou mais de arte, me demandou mais pensei mais no som. Então, assim, só se vocês pudessem falar um pouquinho sobre, pensando nesses departamentos, e aí, filmes que a pós-produção fez um trabalho enorme, né, de efeitos práticos, efeitos visuais. Então, assim, do filme de vocês, qual o departamento técnico mais exigiu atenção de vocês, e como que foi essa relação com a equipe, assim, né, em cada um desses departamentos que mais chamaram a atenção de vocês. Eu vou pela mesma ordem aqui com o Sérgio, pode ser, Sérgio, começando contigo de novo. Pues en el caso nuestro Sombra do Mar, la verdad es que había como mucha paridad entre todos los departamentos. No nosso caso, tinha uma paridade muito entre os departamentos, ninguém se destacava realmente. Era uma construção histórica, a gente tinha que construir uma coisa fantástica e tal. Então, verdadeiramente precisava de mais um esforço mais, uma atenção mais, o mais interessante, eu acho, que
de alguma maneira, é interessante que os departamentos estejam todos muito bem ligados. Isso é muito importante. No caso da arte, eu acho que toda essa construção artística era feita com o departamento de fotografia e montagem, ver de que maneira podemos colocar todos os elementos para que eles estivessem muito em consonância. Então, cada jornada a gente sentava, olha, hoje a gente vai filmar, a gente vai fazer os planos gerais e que o próprio espaço, a gente vai usar muito a fotografia, ou a gente vai falar mais a parte artística com a praça, as velas. Então, assim, é um conjunto de atenções. Cada dia você tem essas informações, uma vez, um dia um departamento mais ou outro, mas é toda essa construção que você faz junto e, finalmente, o reflexo do trabalho é tudo isso. É uma combinação disso tudo. Eu não destacaria tudo. Todo mundo estava muito bem integrados. Legal. Isabela. Então, eu acho que o departamento mais, assim, complicado na hora de executar o filme foi a parte da produção, porque a gente não tinha alguém de produção, tipo, alguém que se dedicava só à produção. Então, a gente acabou dividindo isso, principalmente a Maria, era que se encarregava disso, e eu ajudava ela e tal. Então, isso pra gente acho que foi um desafio muito bacana de aprender a lidar, né, com essas burocracias, mas ainda assim não deixava de ser a gente mesmo que estava ali dirigindo e com a produção. E por outro lado, acho que a edição foi um processo bastante divertido, mesmo sendo intenso às vezes, porque deu uma volta totalmente diferente para o filme, né? A gente até brinca que os editores são quase os diretores do filme também, porque eu acho que se pegar esse material e a voz em off que a gente tinha gravada, acho que dá para fazer uns 30 filmes diferentes. Então, eles conseguiram perfeitamente. Um dia a gente chegou lá, a gente estava meio um pouco perdido, eu tentei montar em casa também, brincar um pouco, vamos ver onde vai isso, não sei o quê. E aí passou uma semana, a gente chegou lá, parecia que o filme estava pronto já, assim, eu falei, gente, não é possível isso. E aí depois, aquelas discussõezinhas, tipo, esse plano está muito largo, não, vamos cortar aqui, não, tem que colocar esse plano. Mas foi muito legal, assim, eles conseguiram muito fácil. Então, não sei nem se é tanto que, né, a pergunta que você tinha feito, mas para mim foi maravilhoso, assim, esse processo, foi bem bacana. Sim, não, é isso mesmo. Deixa eu ver quem mais. Eduardo. ¿Me escuchas? Bueno, pues, o sea, si bien se le dedicó muchísimo esfuerzo y trabajo a... Tem muito esforço, muito trabalho, nós vimos em todos os departamentos, a relação mais traumática é com fotografia sempre. E o fotógrafo é um amigo muito próximo de mim, e eu acho que o fotógrafo finalmente é responsável por muitas coisas que a gente acredita que não estão indo bem quando a gente está montando, mas é porque tem questões do tempo e a expectativa. Isso são coisas que marcam muito as expectativas, as decisões que vocês têm, que nós temos. E nós temos limites. A gente tem um filme que economicamente é muito pequena e no final a graça do filme é trabalhar com os limites que nós temos e ver essas coisas que são marcadas. A aposta formal do filme, que era uma câmera muito dura, que se movimentava em planos mais longos. Então, a função, através do assistente de direção, que essas coisas começam a ser reconsideradas, começam a ser planejadas, e é o que vai dando o tom, o ambiente de filmagem, que é uma coisa tão importante quando você está trabalhando com atores naturais, estabelecer como que são essas regras, porque é uma parte muito importante do seu trabalho, que quando chegam os atores e a parte de fotografia, às vezes tem que esperar, às vezes tem uma relação que pode ser muito difícil, mas é uma coisa que é muito importante de se estabelecer. Sim. David.
Sí, pues en el caso de Hacerse el Muerto, No caso de Hacerse el Muerto, houve muito trabalho por parte de todos os departamentos, muito trabalho criativo, de encontrar que linha seguir para cada departamento, para que tivéssemos alinhados, mas a gente tem que marcar muito do trabalho do departamento de arte, e para entrar nessa localização, a gente trabalhou um verão inteiro, dia após dia, para poder filmar nesse lugar, porque era uma casa abandonada, no meio de um bosque. E às vezes era difícil entrar na casa e montar, construir o set, e além disso, todo o exterior em volta também tinha condições ruins, era um espaço que estava comido pela vegetação, tinha muito tempo que ninguém passava por ali, e era como um membro da família ter que reformar a casa, e ali no último dia de filmagem até deu deu até uma coisa assim no coração, ter que fazer isso até o final, ou quando chegamos no final, mas realmente o trabalho com a equipe de arte foi bastante destacável, e os outros departamentos também fizeram um trabalho do qual estou muito orgulhoso de conseguir fazer. Sim. Eu tenho uma curiosidade, rapidinho, da tua locação. Ela realmente é uma locação, ou vocês filmaram em 2 lugares para fazer aquela parte da piscina? É da casa ou é um lugar próximo? É tudo uma locação. Pues la verdad es que es el mismo lugar. É o mesmo lugar. Ah, legal, legal. Era um lugar antigo, era um bar antigo com uma piscina do lado, no povoado, e com as outras localizações também estava tudo um raio de 100 metros. Tem coisas, eu falei, gente, tem coisas, cada locação que a gente olha e fala, não, se vira, inventa uma história, faz um filme nesse lugar, porque é demais, é um lugar incrível demais. Quem mais? Alejandro? Pues la mayoría de los departamentos creo que sí tuvieron mucho trabajo en la producción. Departamentos tiveram muito trabalho durante a produção, mas uma parte muito trabalhosa foram realmente os efeitos visuais, e principalmente porque a gente subestimou muito a produção. Quando a gente tinha acabado de fazer e a gente pensou, bom, vamos ter 5 meses de pós-produção, e é claro que não foram 5 meses. Essa é a produção que levou 1 ano e meio de pós-produção. Bom, eu vou falar rapidamente sobre isso. O pós-produtor do projeto, Carlos, ele estava experimentando muitas coisas e tal. Quando ele estava escrevendo o roteiro, ele estava dizendo o que ia acontecer, e eu disse, ok, sem problema a gente faz isso, mas tem as texturas para que fosse o mais verossímil que a gente fosse trabalhando, e a gente não podia usar por causa do render do computador, numa sequência de 15 segundos, precisava de 30 dias, o que era uma coisa impossível. Então a gente teve que mandar renderizar fora do México algumas cenas. Infelizmente não custou muito, porque a gente conseguiu um patrocínio que foi fantástico, mas de verdade, quando a gente tinha essa pressão, porque a pós-produção foi muito pesada. A comunicação com o Carlos foi uma coisa essencial, a gente tinha subestimando, aprendemos com esse erro, mas, afinal das contas, eu fico muito agradecido. Muitas cenas a gente não recorre muito ao desenho sonoro, porque são aqueles que estão encarregados disso, fizeram um trabalho muito bom. Sim. Por um momento, teve uns momentos que eu voltei e falei, será que eles fizeram isso em estúdio? Ou é uma locação? Teve momentos que eu pensei que vocês tinham feito para ter mais controle sobre aquela névoa,
Mas aí eu falei, não, talvez não. Mas fiquei pensando a respeito da realização, assim, e, cara, uma puta pós-produção mesmo. Antes da gente ir para a próxima pergunta, eu queria chamar a Laura. Eu estava falando aqui com ela pelo chat, ela já está ouvindo a tradução, então tá ouvindo a nossa conversa. Olá, como estás? Se quiser fazer essa pergunta já para ela, ou então fazer a próxima e ela começa. Mas, Laura, eu queria só pedir para você se apresentar rapidamente para a gente, já que você chegou agora. Nada, soy Laura e eu sou a Laura. Eu dirigi o Se Amanhecer Nos Vamos. E quanto à pergunta que tem a ver com o departamento, que foi mais complicado no momento da filmagem, foi mais ou menos, eu acho que eu consegui entender pelas respostas. Isso. É isso? É isso, claro. Assim, tem algum departamento que te exigiu mais atenção, assim, onde tu mais teve que trabalhar, e como é que foi essa relação com a equipe do departamento? Eu creo que em geral todos os departamentos... Em geral, eu acho que todos os departamentos fizeram um trabalho muito legal, mas em relação à produção, nós também estávamos responsáveis, Álvaro e eu, porque a gente estávamos vivendo em Sevilha 4 meses antes da filmagem. E a questão do casting foi mais difícil, porque a gente chegou ali e tínhamos que fomos conhecer as pessoas da vizinhança, os nossos protagonistas na rua, como um contexto de muito marginal, muito fechado e tudo muito devagar. Não era praticamente 3 semanas antes de filmar que a gente tinha fechado todo o casting. Foi tão complicado pela localidade onde a gente decidiu filmar. Todos os departamentos tinham pessoas muito importantes por tudo o que aconteceu na filmagem. Foi muito complicado. Entendi. Certo, obrigada. Eu acho que passei por todo mundo dessa pergunta já. Acho que sim, né? Perfeito. Gente, vou fazer mais uma última pergunta, né, Ana? Dá mais uma, dá. Para encaminhar para o nosso encerramento aqui. Uma última rodada, então. Vamos lá. Eu gostaria de saber de que maneira que vocês acreditam, que vocês pensam que esse primeiro filme, ou que essa experiência desse filme na escola, na universidade, ele dialoga, ou ele pode vir a dialogar com a carreira de vocês e com os próximos filmes que vocês desejam realizar, né? Seja em termos de investigação temática, estética, ou algum outro aspecto desse filme que vocês realizaram, se vocês acreditam que isso dialoga com aquilo que vocês pretendem fazer, ou que vocês já estão desenvolvendo em próximos projetos, né? De que maneira que se dá, se é que tem uma relação, pode ser que não tenha. Sérgio. Pues, en mi caso sí, de hecho, creo que la escuela al final... No meu caso, sim, a escola é um ótimo lugar para testar, experimentar, buscar uma linguagem. E nos próximos dias, no próximo ano, a gente vai ver isso. De alguma maneira, o projeto é uma coisa que você começa a se acostumar com essa base. E eu estava trabalhando o tema do fantástico, que é uma coisa muito, muito interessante. E a gente vive uma crise, e agora a gente está trabalhando nesse projeto. E a escola marca muito isso, o curta também dá muita contribuição para isso. Por outro lado, também, você predispõe uma forma de
trabalhar, cada produção no final é muito diferente. Você tem uma busca, e você tem passos para chegar a um projeto ou ao outro, e como nós planejamos o transcorrer disso vai ser praticamente a mesma estratégia que vamos levar para os próximos projetos. E se existe um projeto de escola, você já está pensando nos seus próximos projetos e você vê o que isso vai influenciar em você como profissional. Perfeito. Obrigada, Sérgio. Isabela. Sim, eu acho que no nosso caso, como foi uma codireção, né, entre 4, foi muito bacana para você aprender a se relacionar com 4 opiniões diferentes, depois 2 montadores diferentes, quase 2 diretores de foto praticamente, então era um trabalho muito coletivo, né, e eu acho que isso é muito divertido, e o cinema em si é uma coisa muito coletiva, né, e eu acho que o fato de compartilhar a direção e buscar trabalhos assim, eu acho que foi uma experiência bem bacana, e que eu acho que a maioria de nós do grupo, mesmo separados, já cada um por seu caminho, acho que a gente segue procurando esse caminho, né, eu acho, sim, e em relação a experimentar, principalmente isso na hora da edição, de sobreexposição, são coisas que você vai vendo, testando, e fala, olha, dá certo, olha, gostei, isso é pro próximo também. Legal, obrigada, Isabela. Eduardo. Pues sí, o sea, yo sí también siento que el proyecto final es Sim, eu bastante... também sinto que o projeto final é muito importante como uma forma que influencia e você tem muitos conhecimentos, esforços acumulados de toda a equipe de trabalho que ajuda muito nos filmes, e tem uma série de impressões e eventos que você considera na hora de assumir riscos e de formar, porque o filme de final de curso é o maior que você faz durante a escola, e você encontra muitas coisas do senso comum para você fazer experimentações em coisas pequenas, um documentário. Eu sinto essa tranquilidade de que eu fiz e cumpri esse processo de ficção formal com muito mais poder sobre isso, sobre a minha carreira, e que é algo que eu vou levar para os próximos anos, e é isso, essa influência. Perfeito, obrigada, Eduardo. O David. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Eduardo. Eu estou muito de acordo com o que o Eduardo disse. No caso de Hacerse el Muerto, também era uma coisa formal para pôr em prática os conhecimentos que eu tinha adquirido, e é realizado não de maneira segura, entre aspas, mas ninguém está seguro o suficiente. A gente tem que ver o que vai querer fazer depois disso, quais são os caminhos que você quer trilhar, e isso me ajuda a ver em perspectiva para onde eu gostaria de ir em futuros projetos, o que eu gostaria de tirar desses projetos, quais são as coisas que eu posso descartar, que estilos narrativos, visuais eu queria me arriscar nesses estilos. E é isso. Perfeito, obrigada, David. Alejandro. En el caso de Invasión, sí también fue como un poco... No caso de Invasión, eu gostei muito do processo, em todas as áreas, mesmo pós-produção, e isso me ajudou a conhecer os limites dos meus companheiros de equipe, também dos meus.
Nessa produção, por exemplo, foi uma coisa muito densa. As próximas produções que foram feitas a partir daí foram mais leves. Um processo de experimentação também, mas a gente não se enfocava numa coisa muito grande, mas com coisinhas pequenas, que dão passos pequenos. E o processo foi muito legal. E eu acho que a partir dessa experiência de fazer uma coisa grande e depois você aprende daí a fazer as coisas menorzinhas, eu acho que é muito, muito importante para levar para as próximas produções. Legal, obrigada. Laura? Pues yo no creo que vuelva a hacer nada parecido a Eu não acho que eu vou fazer nada parecido com o Se Amanece Nos Vamos. Eu me interesso por gênero de terror, eu gosto de explorar algumas linhas mais experimentais e efetivamente existem muitas temáticas, muitas coisas que nos interessam, mas eu acho que o curta-metragem era mais um reflexo de um momento vital como casal, como que essas lutas de poder e de geração podem ser aproveitadas um para o outro, exploradas um com o outro e com todos os ensinamentos disso. E eu suponho que sim, reflete um pouco as intenções de você se conhecer, e tudo que vocês têm, que a gente tem, cada um de nós. Maravilha, obrigada, Laura. Muito bom. Bom, eu continuaria perguntando aqui, vamos ver como Ana acha. Eu acho que agora a gente tem um tempinho para algumas considerações finais, assim, rapidamente, e aí a gente já encerra. Tá, passamos para uma rodada de considerações finais de cada um. Pode ser, se vocês quiserem, sintam-se à vontade de falar alguma coisa, dar algum recado para o Brasil. Bom, talvez então, bom, como é rapidinho, né, Ana, essa última rodada, quem sabe eu posso embutir a minha última pergunta com considerações finais. Bem rapidinho, vamos ver se a gente consegue. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Não, eu ia fazer uma pergunta assim de como que você, enfim, pensando que a gente está nesse festival, no Curta Cinema, que é um festival super, uma tela super qualificada para nossos filmes, eu ia fazer uma pergunta final que tem a ver com a relação de vocês com o desenho de difusão dos filmes, né, de que maneira vocês pensam em relação a isso, mais para encurtar, se vocês puderem fazer uma considerações finais, e talvez, assim, o que vocês esperam de um espaço, né, como um festival de cinema, como um curta cinema, assim, então, quando vocês escrevem esses filmes e entram num espaço como esse, o que vocês esperam, né, de poder estar participando de um festival de cinema, assim, com esses filmes, com esses primeiros filmes de vocês? Então, se quiser emendar isso já nas considerações finais, e eu já deixo meu super agradecimento a todos, pela participação e ao convite do Curta Cinema também. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer o inverso. Vamos começar pela Laura. Bom, com tudo isso que aconteceu com o tema da Covid, o tema de festival ficou quase como uma ficção, e tudo de maneira online. Eu me sinto tão longe, aconteceram tantas coisas com curta-metragem em 2021, e eu me sinto muito alheia a tudo isso, mas também muito feliz. Eu sinto até uma síndrome de impostora quando estou com outros companheiros e conhecendo outras pessoas que realizam filmes. Eu, sendo muito honesta, não me sinto identificada com todo esse mundo. Eu sempre estou como espectadora, como muito fora, como se eu não tivesse feito absolutamente nada. Então, eu suponho que é um pouco tirar essas crenças limitantes e aproveitar espaços como esse para aprender, e é isso, basicamente.
Obrigada, Laura. Alejandro? Pues, Bom, sí, no, es que me estoy replanteando. eu Realmente, estou pensando aqui. Como a Laura disse, essa questão da Covid deixou as coisas um pouco estranhas. Poderia ter sido muito legal participar, mas essa questão do online também abre a possibilidade de você conhecer outros cineastas. Se eu tivesse selecionado um projeto e poder conversar online, conversar com outros realizadores, com outros trabalhos, isso é muito legal. E é uma questão que os festivais estão dando essa oportunidade, não somente por ter projetos, por ter online, mas por conhecer também outros cineastas. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Obrigada, Alejandro. David? Sí, yo estoy también bastante de acuerdo con lo que ha dicho Laura, que con todo el Eu tema de la... concordo muito com o que a Laura disse, que toda essa questão da pandemia fizeram com que os festivais fossem uma coisa muito abstrata e levaram um curta-metragem para um festival e nesse primeiro momento de contato e conversar atrás de uma tela é uma coisa também muito experimental, mas também dá para pensar a acessibilidade, nos permite um outro tipo de contato, um outro tipo de feedback. Eu agradeço muito, na verdade, por ter essa oportunidade de participar do festival e que um público mais estendido pudesse ver o filme. E também valorizar essa oportunidade de conhecer outros cineastas que têm outras perspectivas e que cada pessoa pensa, cada outra pessoa diferente pensa. Perfeito. Obrigada, David. Eduardo? Bueno, pues sí, también es la primera vez que tengo... Também é a primeira vez que eu tenho um filme no circuito e é uma coisa muito interessante essa experiência e tem várias coisas, apesar da experiência da Covid, porque você não pode estar presencial, mas o online permite que muitas pessoas que normalmente não iriam ao festival de cinema, que não frequentam os centros culturais ou festivais culturais, pudessem ver esses filmes, pudessem ter esse diálogo com elas, dar esse feedback, que é uma coisa muito importante. Então, eu acho que é muito triste pela questão da Covid, mas também podemos pensar nessas coisas que são tão importantes para o mundo do cinema e que a gente não está limitado aos espaços tradicionais que antes a gente nem conhecia antes de momentos de Covid. E é isso, muito obrigado por me receber nesse espaço. Obrigada, Eduardo. Isabela? Eu acho que, principalmente, poder conhecer quando um festival cercano e poder conhecer as pessoas que organizam o festival, isso para mim é maravilhoso, né? Porque na escola, no final, a gente não acaba entrando tanto nesse tema de como é um festival, como se organizam, como são as seleções, como é a programação. Então, ter a capacidade de poder conhecer essas pessoas ou conhecer outros realizadores em debates como esse, para mim, é maravilhoso. E também, pessoalmente, no meu caso, pelo fato de ser um festival brasileiro, eu fico muito, muito feliz mesmo. Né? Eu tô longe faz tempo, então... Quando acontece uma coisa assim, para mim é incrível, sim. Obrigada, Isabela. Sérgio? Pues es un poco lo que han dicho ellos, ya creo que nos pasa a todos. O que já disseram, a gente passou, na verdade, pela mesma coisa, por causa da questão da Covid, dos festivais, a gente não está participando tão presencialmente quanto
gostaria, mas está participando, e essa relação é muito importante, conhecer pessoas novas, poder descobrir outros olhares, outras estratégias de cinema, isso é muito enriquecedor como cineasta ou como espectador, isso é importantíssimo. Então, nesse sentido, ter esse debate e conhecer as pessoas e poder trocar essas ideias é uma coisa necessária, e a gente tem que estar muito orgulhoso disso, de poder passar por esse momento, num momento tão difícil, numa situação tão difícil. E então eu queria aproveitar e agradecer por isso. Obrigada, Sérgio. Sim, temos que comemorar, gente, cada vitória, né? É importante a gente comemorar. E que bom que conseguimos conversar, que bom que a gente conseguiu ter todos vocês aqui, para poder falar um pouquinho do filme, de cada um dos filmes que compõem essa mostra tão especial, nessa edição 2021 do Curta Cinema. Estou muito feliz de ter participado, novamente, obrigada, Ailton, obrigada, Ana Lídia, obrigada, Curta Cinema. Ana, passo aí a palavra para ti, queria deixar um abraço muito apertado em todos vocês, e espero que nos encontremos, né, presencialmente em uma próxima edição do Curta Cinema. Obrigada, Ana. Lembrando que esse programa, com esses 6 filmes belíssimos, continuam disponíveis no Fast Home TV até às 5 horas da manhã. Então é só ir lá no site, na aba Assista Online, e dá para ver os filmes por lá. E queria agradecer mais uma vez também vocês pela presença, muito, como todos vocês disseram, esse espaço aqui mesmo que online, acho que principalmente online, né, que vocês estão aí no quartinho de vocês, não tem que ter um deslocamento geográfico para a gente estar junto, né, então isso acaba aproximando, mesmo que através de uma tela. Agradeço muito em nome do festival, e a gente se vê em breve, tá bom? Obrigada, um beijo a todos. Tchau, tchau. Acho que já encerramos a transmissão. Encerramos? Será que estou online ainda? Bom, eu vou sair. Tem que correr. Beijos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.